misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 22 ao 33. Mateus 14, de 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica os nossos lábios, enche-nos com a presença viva e gloriosa do Teu Espírito Santo nesta tarde, de modo que nós possamos discernir aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações na tarde de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esta semana que findou ontem foi uma semana de muitas tempestades, não só no sudeste do país, mas em muitos lares, em muitas famílias às voltas com enfermidades graves que deixaram as pessoas em sobressalto. E aí ontem, até o pastor me deu um susto. A pressão dele baixou para 10 por 5. E ele ficou de voz embolada e me deu um susto daqueles. Mas aí bateu o martelo e disse: não vou para o hospital, me deixe morrer em casa, misericórdia. Então vocês podem imaginar a agonia. E tantas coisas e tantas tempestades que eu digo: Jesus, brincadeira tem hora, tem graça não. Mas aí a gente volta para cá, para esse texto, e há uma pergunta: e quando é Jesus que nos compele, que nos manda para o meio da tempestade? O texto lido fala de uma das mais dramáticas lições de fé ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Aquela, na verdade, não era a primeira vez que Jesus ministrava aos seus discípulos no meio de uma tempestade. O outro episódio está no capítulo 8 deste mesmo Evangelho. E relata também uma grande tempestade, só que naquela situação Jesus estava com eles no barco, dormindo sobre um travesseiro. Aqui não. A primeira experiência tipifica os dias de Jesus na terra antes de sua crucificação e ressurreição. Mas este episódio que nós estamos meditando sobre ele nesta tarde tipifica e aponta para
para os dias da era da igreja, quando Jesus se ausentaria da terra fisicamente, voltando para os céus. Ambas as experiências nos estimulam a prática da fé viva e incondicional. Parece que nesses dias todos nós estamos sendo exercitados ou desafiados a manifestar uma fé viva, uma fé que não dá margem nenhuma a dúvidas, não dá margem a nenhum porém, e nós ficamos em sobressalto sim, porque o medo faz parte da natureza humana, limitada, pequena. E assim como foi ontem à tarde, eu disse: Jesus, misericórdia, Pai, vem cá, me socorre, olha para o teu servo. Não vou falar muito, senão eu choro. Quando eu leio um texto como este, é inevitável pensar: se havia tempestades nos dias de Jesus, imagine hoje. Quando encontramos na Bíblia referências a tempestades, muitas águas ou mar, são invariavelmente metáforas para ilustrar as tribulações da vida. Se nós parássemos agora, nessa altura do culto, e pedíssemos que cada um de vocês relatasse algo que aconteceu esta semana, a gente não sairia daqui. Porque foram muitas emoções. Nós não somos Roberto Carlos, mas foram muitas as emoções. Misericórdia de nós. E aí, o mais surpreendente na sofisticada pedagogia de Jesus é que ele não dá aula teórica. Já repararam isso? Ele já coloca seus discípulos em situações práticas para que aprendam vivenciando. E é imperativo que nós enxerguemos Jesus através do véu denso das nossas agonias mais profundas. É preciso que nós enxerguemos Jesus e o propósito que ele tem para aquela situação específica. E Jesus fez isso no passado e faz isso no presente. Ele nos coloca na aula prática. Cabe a nós nos tornarmos alunos ensináveis e diligentes para assimilar a metodologia de ensino de Jesus e não sermos reprovados. Há muito cristão repetindo de ano, cristão que já podia ser mestre, mas que continua no jardim da infância da fé. Nós estamos vivendo dias maus sobre a terra. Eu acho que dias péssimos. Nunca se viu tanto absurdo, tanta inversão de valores, tanta loucura como nós temos visto nesses dias. E eu fico olhando para tudo, eu digo: Jesus, venha-se embora, homem. Em nome de Jesus, venha-se embora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como nós ansiamos pela vinda do Senhor. Mas a experiência daqueles discípulos está registrada na Bíblia para nos estimular a atravessar vitoriosamente as nossas próprias tempestades, renunciando a toda dúvida que tente atravancar as nossas vitórias. E olha que são muitos porém. Olha, eu creio, mas eu acho que você não tem que achar nada, você só tem que crer. Se crermos, veremos a glória de Deus nas situações. A experiência daqueles discípulos nos ensina que mesmo em meio às tempestades da vida, podemos pela fé contar com algumas certezas no meio das nossas tempestades, no meio das nossas lutas mais profundas. Primeiro, o próprio Senhor compeliu aqueles discípulos para a tempestade. Em João, no capítulo 6, versículos 14 e 15, eu não vou ler agora, depois vocês olham, encontramos a explicação para a pressa de Jesus em despedir a multidão e mandar os discípulos de volta para o barco. A multidão desejava coroar Jesus como seu rei. Se os discípulos não tivessem partido, certamente teriam apoiado os planos da multidão, pois não
compreendiam os planos de Deus, que incluíam uma cruz e um sofrimento tremendo da parte do Senhor. Aprendemos aqui que a voz do povo nem sempre, na maioria das vezes, não é a voz de Deus. Os discípulos estariam muito mais seguros no meio daquela tempestade, dentro da vontade de Deus, que fora dela. Lendo a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestades que assolam a nossa vida. Aquela que vem para correção, como disciplina de Deus, como foi o caso do profeta Jonas, e a que vem para aperfeiçoamento, quando Deus deseja que cresçamos em maturidade. Eu vi uma frase muito interessante outro dia que dizia assim: não se queixe dos ventos da tempestade se você deixou a janela aberta. Há tempestades que vêm, há tempestades que surgem porque nós provocamos aquela tempestade. Ainda assim, o Senhor usa tais situações para nos ensinar lições preciosas. E aí, nós olhamos para aqueles discípulos e paramos para pensar. Muitos cristãos têm a ideia equivocada de que, ao obedecer à vontade de Deus, só navegarão em águas tranquilas. Grande engano. E essa afirmação ou esse equívoco tem se dado por conta da teologia da prosperidade. Crente não passa por isso, crente não adoece. Se você está doente, você está em pecado. Se você tem problema, você está em pecado. É uma enxurrada de bobagem que tem sido propagada e muitos têm abraçado esse tipo de doutrina. Mas quando somos impelidos para uma tempestade por Jesus, devemos lembrar que Ele nos trouxe ali para um fim proveitoso e cuidará de nós. Eu só tenho uma oração no meio da tempestade: Senhor, sustenta a minha fé. Que a tua graça sustentadora, que a tua graça afirmadora, que a tua graça libertadora esteja aqui comigo, Senhor. Porque sozinhos, nós não conseguimos vencer tais lutas, tais tempestades. A segunda certeza que nós temos no meio dessas lutas, dessas tempestades, é que o Senhor se retira para orar sozinho, como fez com aqueles discípulos, e certamente intercedia por eles e também intercede por nós. Lembre-se de que foi dito no início, a tempestade descrita aqui aponta para as dificuldades, tribulações, perseguições, aflições, enfermidades, oposições e provações de maneira geral. A terra não é um parque de diversões, é antes uma arena de guerra, santificação e crescimento espiritual para aqueles que servem ao Senhor, sobretudo e especialmente aqueles que estão com a mão no arado de Deus, fazendo efetivamente a obra do Senhor. Nós somos treinados todos os dias, somos confrontados com situações para ver se a fé que apregoamos é verdadeiramente real. E aí a gente para e começa a olhar para aqueles discípulos assustados, temerosos. Jesus sabia a tempestade que aqueles discípulos enfrentariam. E o texto diz: ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. A atitude de Jesus aponta para o seu ministério de intercessão ao Pai em favor dos seus. O povo de Deus está no mar, em meio às tempestades da vida, e Jesus está não no monte, mas nos altos céus, intercedendo por nós para que não desfaleçamos e a nossa fé não vacile. Nós temos intercessor junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Vários servos de Deus do passado experimentaram a sensação de aparente abandono ou indiferença de Deus. Aparente, eu repito. Os salmistas, especialmente Davi, o apóstolo Paulo, ele
enfrentaram o silêncio de Deus, como muitos de nós temos enfrentado. E nós aprendemos que toda vez que o Senhor aparentemente se cala, é um tempo, é um sinal de preparação para grandes coisas. Aguarde grandes surpresas de Deus. Aguarde grandes vitórias da parte de Deus. Mantenha a sua fé firme. Diga: Senhor, eu creio. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo chuva. Eu não estou vendo vento. Eu não consigo nem vislumbrar uma saída para essa situação. Mas eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou sobre a terra. E está preparando grandes respostas. Quando Deus se cala, está preparando grandes vitórias para os seus filhos. E eu tenho certeza absoluta disso, em nome de Jesus. Uma outra oração que eu faço sempre: Senhor, não deixe que eu envergonhe o teu evangelho, nem entristeça o teu espírito. É outra oração que tem sido feita continuamente. Fácil viver nessa terra sem nos envolver com as coisas que estão à nossa volta? Não é. É difícil. Mas é preciso que pela fé, sobrenaturalmente, nós estejamos ligados no céu, clamando a todo momento para que o Senhor interfira nas situações que tem nos assolado. A terceira certeza: assim como Jesus acudiu os discípulos, Ele nos acudirá também, em nome de Jesus. Nós seremos acudidos, seremos salvos daquela situação, de um jeito ou de outro. O socorro de Jesus em resposta às nossas orações, muitas vezes até nos assombra. Eu não sei se você já experimentou, você está orando por uma situação que não tem jeito. Tem situações pelas quais... Tem situações pelas quais eu estou orando que eu não sei pedir. Eu não sei se isso acontece com vocês. E eu tenho dito ao Senhor assim: Jesus, eu não sei como o Senhor vai responder. Prepara-me para a tua resposta. E eu já estou dizendo amém para aquilo que o Senhor vai fazer. Porque a gente não sabe como pedir. E o Senhor está vendo todo. Olhar para Cristo, clamar por Ele, buscar dele, tem sido a nossa saída, é a nossa saída. Mas aqueles discípulos, coitados, e havia ali muitas lendas que apareciam, muitos fantasmas no mar, e aqueles discípulos sabiam disso, e quando eles viram Jesus vindo sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. Olhar para Jesus vindo como resposta às nossas lutas muito grandes, muitas vezes nos deixa apavorados. Parece um grande mal-assombro. Aprendamos a discernir. O Senhor esperou que o barco fosse o mais longe possível, para que não houvesse nenhuma possibilidade humana de socorro. E aí Ele entrou em ação. Será que não é isso que está acontecendo exatamente agora com você, nessa demanda que você tem apresentado diante de Deus? Aprendemos que a impossibilidade humana é a oportunidade de Deus de entrar com a saída, com a possibilidade, com a resposta. O poder da fé só se manifesta quando não há mais recursos de homens, e isso muitas vezes nos causa assombro. Às vezes as bênçãos do Senhor, elas vêm estilhaçando vidraças. Você diz: mas não foi isso, não era isso que eu queria, não era desse jeito que eu queria que as coisas acontecessem, mas tinha que ser assim. A resposta tinha que ser daquele jeito. O apóstolo João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Olhar para as situações e tempestades da vida com os olhos da fé aquieta a nossa alma exigente e apressada. Por que Jesus andou sobre as águas? Para mostrar aos discípulos que aquilo que eles tanto temiam, a fúria do mar, era apenas um caminho para que se aproximassem dele e confiassem nele. Não se assuste com a maneira como Jesus está vindo. O Senhor é especialista em fazer caminhos na tormenta. E diante das tempestades da vida, temos duas atitudes a tomar: correr de Deus ou correr para Deus.
E muitos têm corrido de Deus, têm desistido da fé. Por que os discípulos não reconheceram Jesus? Porque não estavam mais esperando por Ele. O medo e a fé não podem caminhar juntos. Eles são incompatíveis. O medo cega a fé e produz tormento, para que ela não enxergue a presença de Deus. Em quarto lugar, aquela situação foi a oportunidade de Deus para ajudá-los a crescer e se fortalecer. Esta situação que nós todos estamos vivendo hoje, cada um de um jeito, é a oportunidade de Deus para que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, para que cresçamos na fé, para que tenhamos a certeza absoluta que o nosso Deus está no controle soberano de cada situação que nos assola. Esse era o propósito daquela tempestade, ajudar a aperfeiçoar a fé daqueles discípulos, dissipando o medo dos seus corações. Aqueles discípulos precisavam aprender a confiar em Jesus, mesmo quando Ele não estivesse presente e parecesse não se importar. A outra tempestade foi fácil demais de passar por ela. Jesus estava no barco com eles, visivelmente. E nós somos ligados naquilo que é concreto, nós não entendemos que nós andamos por fé, não pelo que vemos. Não é por vistas, é por fé. E tudo é treinamento da parte de Deus. O justo vive por fé. Olha agora para Pedro. Ele foi o único naquele barco que ousou enfrentar a tempestade e ir em direção a Jesus. E ele teria sido bem sucedido se não fosse o porém que surgiu no caminho da sua fé para estragar tudo. O texto diz no versículo, acho que num dos versículos finais, diz: reparando porém na força do vento, teve medo. Pedro ia também, mas começou a afundar. O porém estava lá para estragar a sua vida. Quem sabe se não é isto que está acontecendo com você neste momento? Está tudo tão fechado, está tudo tão sem saída, que você olha e diz: meu Deus, será que o Senhor tem ouvido a minha oração? Eu escuto muito isso, as pessoas dizem: olha, Deus não ouve a minha oração, o Senhor se esqueceu de mim. São as queixas que eu mais escuto no meio do povo de Deus. A vitória estava às portas, mas aí veio o porém. Aquela dúvida maldita estragou tudo. E hoje eu gostaria de desafiar você a renunciar a todos os poréns, a toda dúvida que tem impedido um exercício genuíno de fé em sua vida. Aprendemos aqui que devemos confessar os poréns que se interpõem no caminho da nossa fé para tirar o brilho da nossa vitória. E que o Senhor, Ele possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver a glória de Deus e o propósito de Deus naquelas situações. Essa semana parece que muitos lares, sobretudo de muitas comunidades, que as pessoas chegam aqui desesperadas, muitas brigas, muitos litígios familiares, misericórdia, parece que um furacão soprou na direção dos lares. E a gente levantou os parceiros de oração para orar por muitas famílias. Eu não citei as famílias, eu pedi de modo genérico, mas Deus conhece aqueles que estão precisando de uma intervenção poderosa nesses lares, nesses relacionamentos. Relacionar-se é atritar-se, não no sentido de litígios, mas de aparar as arestas do temperamento um do outro. Não é à toa que o Senhor usou o relacionamento conjugal para tipificar o relacionamento dele com a sua igreja. Mas como tem sido difícil os cristãos contemporâneos perceberem isso. A quinta verdade aqui é que o Senhor ajudou os discípulos até o fim e fará assim conosco. Ele não vai deixar você à deriva. Pedro começou a afundar porque duvidou. Precisamos entender que quando Jesus diz vem, essa palavra cumprirá o propósito para o qual ela foi proferida. O segredo da vitória é não duvidar e olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A experiência de Pedro foi enriquecedora para ele
para os discípulos que estavam no barco e para nós hoje. Quando clamamos por Jesus no meio das nossas tormentas, Ele entra no barco conosco e faz cessar os ventos e as ondas, por maiores e mais assustadores que possam parecer. E já podemos, à semelhança dos discípulos, glorificar o Senhor e adorá-lo, pois Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que tem o controle soberano de todas as coisas. Nada foge à soberania de Deus. Há aqui lições preciosas que precisam ser assimiladas. Primeira, seguir a Cristo nem sempre significa navegar em águas tranquilas. As tempestades têm seu papel na sofisticada pedagogia de Deus e, ao contrário do que muitos pensam, elas são ideia de Deus e não do adversário. Porém, sim, a dúvida sim, são enviados pelo adversário para minar a nossa fé, portanto, cuidado com eles. Segundo lugar, as tempestades vêm para nos corrigir ou para nos aperfeiçoar. Cabe a nós nos deixar ministrar por ela. Que sejamos alunos ensináveis. Terceiro lugar, muitas vezes o centro da vontade de Deus é no olho de uma tempestade. Tribulação, perseguição, enfermidade, aflição, perda ou provações de maneira geral. E Ele mesmo nos impele para lá. Então pergunte ao Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar no meio dessa luta, dessa tormenta? Será que não é isso que está acontecendo com você nesse momento? Em quarto lugar, clamemos por Jesus antes de submergirmos em nossas tempestades, e Ele certamente virá em nosso socorro e diga: Senhor, aumenta a minha fé. E por último, não podemos esquecer que as tempestades são apenas caminhos que nos levam para mais perto de Cristo. Se as tempestades da vida nos fazem orar mais, elas fazem mais bem do que mal. Alguém já disse que muitas vezes, como eu disse antes, as bênçãos do Senhor vêm estilhaçando vidraças, ou parecendo um grande mal-assombro. São acontecimentos que chegam com barulho assombroso para mudar a nossa realidade. São bênçãos de Deus disfarçadas para nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa estagnação. Aprendamos a discerni-los em nome de Jesus Cristo. Amém?